Bom dia, pessoal. Bora lá então fazer a revisão de conceitos de matemática IB para o segundo bimestre, se preparar aí para as avaliações, certo? Primeiro exercício, ele fala lá assim: resolva as inequações trigonométricas abaixo. Como é que eu sei que isso aqui é uma inequação? A inequação, ela vai trabalhar com, só um minutinho aqui, com desigualdade, ó, tá bom? Então, isso é uma inequação. Aí ele pergunta lá assim: quem que é o seno de x que é menor que zero? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar, vou fazer a letra A aqui, tá? É no ciclo trigonométrico. Fazer ele bonitinho aqui. Lembrando que o seno é aquele que está sem sono, então é aquele que está de pé, que é o azul, né? E o cosseno é aquele que está com sono, então ele está deitado. É o seno, nós vamos então nos basear por aquele que está sem sono. Vou colocar aqui 0 graus, π sobre 2 pi rad, né? Pi rad, 3 pi rad sobre 2 e 2 pi rad. Lembrando que cada vez que a gente trabalha com esse pi rad aqui, a gente tem 180. Então, 180 dividido por 2, 90. Pi é 180, 3 vezes o 180 dividido por 2, 270. E 2 pi rad, 2 vezes 180, 360. Tá bom? Então, estamos definidos aqui. Agora, o que mais que a gente precisa entender? Ele falou aqui que ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, eu tenho que buscar os meus quadrantes negativos do seno, né? Então, para o seno, né, nós temos aqui, opa, como 1. Isso aqui já foi explicado em sala muitas vezes, então eu não vou me atentar a ficar explicando isso, tá bom? Eu vou colocar lá como 1 e esse aqui como -1. Então eu sei que os quadrantes de baixo são os negativos, né? Ó, negativo, negativo. Então, no círculo trigonométrico, isso acontece quando o ângulo está na parte de baixo, que é o terceiro e o quarto quadrante. Portanto, qual vai ser o valor do nosso x? Nós vamos colocar que o valor do nosso x, ele vai pertencer ao valor de π, tchá, 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 até o valor de 2 pi rad. Pronto, esses são os nossos valores aí de x. O seno ele é negativo para os ângulos entre π e 2 pi rad, tá? Repetindo o padrão a cada volta, completíssima a 2 pi rad, tá? Então tá feito aí então os nossos valores de x. Feito aqui. Agora nós vamos lá para o b, que é o cosseno. Vamos pensar do mesmo jeito. Só que agora nós vamos nos basear em quem? Nós vamos nos basear naquele que está com sono. Vamos fazer aqui, continuar aqui com a cor, não se perder. Vamos colocar lá o 0 graus, o π sobre 2, o π, o 3 pi rad sobre 2 e o 2 pi. Aí ele quer menor igual a -1 sobre 2. Então, lembrando que nós queremos o cosseno, então agora nós vamos definir o quê? O número 1 lá, né, esse aqui é o 1 e aqui é o nosso -1. Em relação aos quadrantes, então, isso vai ficar positivo, positivo, negativo, negativo, certo? Perfeito. Então, sabendo disso, ele quer que seja menor que meio. Se é menor que meio, eu tenho que buscar os negativos, né. Então como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Como é que eu vou buscar esse negativo? Tá vendo essa, vou até colocar de uma outra cor aqui, ó, esse espaço aqui, ó, que nós temos, né, o raiozinho, nós vamos dividir isso aqui ao meio. Aí nós vamos pegar esse outro pedacinho, dividir ao meio, e esse outro espacinho dividir ao meio. Acho que esse aqui tá muito pequenininho, mas quando ele tá grandão,
Vocês vão ver essas divisões aí, tá. Então olha só, quando a gente corta ele aqui no meio, deixa eu arrumar esse aqui que eu coloquei muito aqui perto dos 60, pode confundir. Aí nós vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui em cima, para não confundir, tá. Então nós vamos colocar lá assim, 60 graus, 45 graus e metade da metade aqui, ó, 30 graus, certo. Quando a gente faz a metade aqui, ó, então isso quer dizer que eu já encontrei o lado do outro lado, porque se aqui é 60, lembra lá a parte simétrica que nós vimos o ano passado? Se ali é 60, se essa abertura aqui, ó, que nós fizemos é de 60 graus, então esta abertura aqui também vai ser de 60 graus, ó. Então aqui é 120. E como é que a gente escreve 120 dentro do radiano lá? Nós vamos colocar 2 pi rad sobre 3. A mesma coisa lá para baixo, porque a gente precisa usar os 2 quadrantes negativos, né. Então este aqui, ó, é 120, essa abertura que nós temos ali é de 60, buscando 120, né. Então nós vamos colocar aqui, ó, mais 120, e aí no caso nós vamos ter o 240. E aí para o 240 nós temos lá 4π por 3. Lembrando se aqui é por 3, pessoal, aqui também vai ser por 3, tá. A gente fez o dobro aqui, ó, em cima é o dobro também, né, então é 2 pi-rad, então fica 4 pi-rad, tá bom? Então, belezinha. Feito isso, então, nós já descobrimos 2 valores aqui, ó, do negativo, né, do meio negativo, ó, exatamente este aqui. Agora, como é que nós vamos escrever isso? Vamos colocar lá que x pertence. Quem que o x pertence? O x pertence a 2π sobre 3, ponto e vírgula, 4π sobre 3. Fechou, tá bom? O cosseno é negativo na parte esquerda da circunferência, né, ele é menor que menos meio, menor ou igual a menos meio, então isso quer dizer que ele entrou lá dentro do intervalo. Entre esses 2 ângulos, nós vamos ter o x pertencente a esses 2 valores, como ele está aqui, ó, fechado, então entrou-se aqui no fechadinho, né. E é isso. Dentro desse exercício é isso, nós vamos ter que buscar fazer lá o ciclo trigonométrico para poder enxergar isso aí, tá bom? Bora para o próximo então. Bora lá para o exercício 2 então. Ele fala cotangente de 60, que é para você fazer os valores das expressões. Isso aqui nós fizemos em sala, eu dei alguns exemplos no caderno, fizemos juntos, né. Então vamos lá. Ele quer a cotangente de 60 graus, mais a secante de 30 graus, mais a cossecante de 45 graus menos um. Perfeito, vamos lá. Aqui, letra A. E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que substituir aí esses essas partes trigonométricas por algumas, fórmulas que nós vimos da onde saiu e como funciona dentro do ciclo trigonométrico, tá bom? Então eu não vou me atentar a isso, eu só vou aplicar, porque senão o vídeo fica muito extenso, vai ficar uma aula só de situações trigonométricas aqui para vocês, isso a gente já fez em sala, tá bom? Então cotangente de 60, quando eu trabalho a cotangente, vou aqui, hoje eu tô com a tangente na cabeça. Então, quando eu trabalho o cotangente, eu estou dizendo que eu tenho cosseno de x sobre o seno de x. Falou em cotangente, eu tenho isso aqui, tá? Que nada mais é que a tangente ao contrário, que é seno de x pelo cosseno de x, tá? Então, como ele pediu cotangente, nós vamos fazer lá o processo. Então, nós vamos reescrever isso aqui, ó. Como é que eu vou reescrever? Assim, ó. Cotangente, eu já não sei se eu coloco direito, vou colocar aqui, vai, no passo a passo. Cosseno de 60 sobre o seno de 60.
que foi o que ele pediu. Mas nós vamos fazer a secante de 30. Quando a gente trabalha com secante, nós temos lá que ele é 1 sobre o cosseno de x. Isso aqui foi explicado dentro do ciclo trigonométrico, como sai em sala de aula, tá bom? Então, nós vamos colocar lá 1 sobre o cosseno de quanto que ele colocou? Cosseno de 30, que é a secante de 30. Tudo isso aqui sobre cossecante de 45. Quando a gente trabalha cossecante, a gente só muda isso aqui, ó, de cosseno ele passa para seno, então vai ficar 1 seno de 45. E tudo isso é igual a -1, né, aqui, ó, -1. Agora nós vamos substituir os valores. Cosseno de 60, você vai lembrar da musiquinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então isso quer dizer que o cosseno de 60 é 1/2. E o seno de 60, que é essa partezinha aqui que nós estamos fazendo, ó, é raiz de 3/2. Precisa ter a musiquinha lá na cabeça, tá? Muito bem. Cosseno, aí 1 sobre, opa, o cosseno de 30, que é raiz de 3/2. E aí nós vamos fazer aqui o seno, né? 1 raiz de 2/2 -1. Agora nós vamos começar a mexer nas partes lá de cima. Então vamos lá fazer algumas situaçõezinhas, ó. Isso aqui eu vou fazer o método do cancelamento, já vou dividir por 2 e dividido por 2 dá 1. Então eu já vou trabalhar isso aqui assim, ó. 1 vezes 1 dá 1, ou pingue-pongue, tá, pessoal? Vocês escolhem. E 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Depois nós vamos mexer nesse povo aqui. Deixa ele por enquanto dessa maneira. Mais, vou pegar a ponta e multiplicar com a outra ponta lá, que vai dar 2 e o centrinho lá que é raiz de 3. Perfeito, deixa ele assim por enquanto. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo, ó. 1 vezes 2 que dá 2 e o meinho que é a raiz de, opa, raiz de 2, né, não é raiz de 3 não, raiz de 2. Vou voltar aqui, dar uma arrumadinha. Raiz de 2 -1. Os denominadores de cima são iguais? Eu posso falar que isso aqui é 3 raiz de 3, ok. E embaixo, eu vou fazer isso aqui já na racionalização, porque ele não pode ficar lá, então ele fica assim, ó, 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2 por raiz de 2. Então 2 raiz de 2 por 2, cortou, cortou, quem que nós temos? Raiz de 2, então raiz de 2 -1. Muito bem. Agora nós vamos fazer a racionalização na parte de cima. Perceba aqui que vai dar a mesma coisa, né, aqui, ó, que nós fizemos aqui, ó, ao invés de ser 2 é 3. Então isso aqui vai ser raiz de 3. Então raiz de 3 sobre raiz de 2 -1. Isso aqui não pode ficar dessa maneira, né, a gente vai ter que fazer a racionalização de novo. Então, passa essa raiz de 2 aqui, ó, com ele positivo, ó, tá? Só troquei o sinal. Isso aqui vocês já estão careca de saber. Eu vou você dá um pause aí, tá bom? Que eu vou dar uma apagada nisso aqui, copia o que você tem que copiar, e aí quando a gente voltar, eu já vou voltar com esse pedaço aqui, ó, pra gente poder terminar. Belezinha, agora nós vamos fazer distributivo, ó. Vamos fazer distributivo aqui. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 6, mais raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E tudo isso sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4. E a raiz de 4 são 2. Menos com mais menos e 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui nós vamos descrever raiz de 6 mais a raiz de 3 sobre 1, que vai dar raiz de 6 mais a raiz de 3. A gente pode escrever assim ou escrever no evidência, tá? Ou assim, ó. Quem está em evidência? A raiz de 3. Raiz de 3 vezes quanto que dá a raiz de 6? 2 mais 1.
Então a gente pode escrever dessas 2 maneiras aqui, se tiver em xizinho, né, prova, objetiva aí para vocês, aí vocês podem colocar o xizinho nessa respostinha aqui. Bora para o segundo, nós vamos fazer a mesma coisa aí. Então, dá um pause, faz o término do exercício aqui. Eu sugiro que você pare agora, né, você já sabe, relembrou as fórmulas aqui agora. Pause o vídeo e tente fazer o B sozinho, tá bom? É o exercício 2, tá? Exercício 2B. Fazer menor aqui para poder caber tudo e ficar mais bonitinho. Então, cotangente de 45. Cotangente é o cosseno de x, que é 45, sobre o seno de 45, mais a cossecante de 30. A cossecante de 30 é 1 pelo seno de 30. E tudo isso aqui vai ser dividido pela secante, que é 1 cosseno de 45 menos 1. Então, agora nós vamos refazer isso aqui. Cosseno de 45 e seno de 45, eu vou fazendo passo a passo para vocês darem uma olhada aqui, ó. É raiz de 2 sobre 2, mais 1, o seno de 30, que é 1 sobre 2. E tudo isso aqui vai ser dividido por 1 sobre raiz de 2 sobre 2 menos 1. Aí nós vamos fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Isso aqui, ele dividido por ele mesmo dá 1. Isso aqui vai ser assim, ó, 1 vezes 2 dá 2. Fica um de baixo, 2 sobre 1. Ele vai ficar assim, ó, 2 sobre 1. E 2 sobre 1 são 2. Vamos refazendo, tá? Estamos reescrevendo aí. Aí esse aqui, ó, 1 vezes 2, ele vai passar a ser 2 raiz de 2 menos 1. Esse 2 raiz de 2, ó, 2 raiz de 2, opa, ele não pode, né, ficar dessa maneira. Então, eu vou fazer tanto embaixo quanto em cima, raiz de 2 por 2, cortou, cortou, ele vai ficar raiz de 2. Então, isso aqui na realidade vai ser chamado agora de raiz de 2 menos 1. Perfeito. 1 mais 2 nós vamos ter 3, e aí nós vamos ter raiz de 2 menos 1, o que não pode. Então, embaixo nós vamos ter que racionalizar novamente. Então, vai ficar lá assim, ó, 3 raiz de 2 menos 1, eu vou escrever ele do modo positivo e aplicar a distributiva, ó. 3 vezes a raiz de 2, 3 raiz de 2, mais 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 por raiz de 4, raiz de 4 fica 2, mas com menos é menos, e 1 vezes 1, 1. Então, nós vamos ter 3 raiz de 2, 3, sobre 1. Então, nós podemos escrever ele desta maneira, ou escrever ele em evidência. Quem está em evidência? O 3. 3 vezes a raiz de 2, mais 1. Está feito o exercício. Bom? Então, eh, vejam aí as fórmulas, né, como vocês vão trabalhar e relembrar isso conforme for passado no ciclo trigonométrico, para que você então possa ir preparado para a sua avaliação. E bora lá para o exercício de número 3. O que já é matemática B, tá? Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário da sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estavam marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis estão em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa saber se isso aqui é arranjo ou se é combinação. Para arranjo, precisa manter uma ordem. A ordem sempre vai importar para nós. Como assim? Então, olha só, vamos verificar aqui. Nós temos aqui, ó, 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 9 lugares vagos. Perfeito. Por que que a ordem importa? Vamos supor, eu falo aqui para esse camarada aqui, ó: "Vamos trocar de lugar aí?". "Ah, mas por que?". "Não, porque eu quero trocar". "Vamos trocar?". "Vamos". Aí esse aqui troca de lugar com esse aqui, ó, e aí ele percebe que esse camarada aqui ronca. Aí ele fala: "Poxa vida, você pediu para trocar de lugar". Tá vendo como a ordem importa? Ninguém gosta de ficar escutando o ronco dos outros, né, ou ficar escutando o outro comer de boca aberta, não é verdade? Então, a ordem aqui super importa, né. Se você fizer essa troca de lugar, você pode ter aí ambas situações a serem vividas, tá. Então essa ordem importa sim. Então, se ela importa, isso aqui é arranjo. E aí nós vamos ter arranjo pelos valores de NP, que nós já vimos isso em sala de aula. Então, N fatorial por N menos o seu P fatorial. Então, nós vamos ter lá, quantos lugares que nós tínhamos vago? 9, que é a situação que eles vão se colocar, tá bom? Então, o N é a situaçãozinha que estão sendo colocados. E o P é a quantidade de arranjo que você tem que fazer, que é de quantas? São 7 na família, tá escrito aqui em cima, ó. Né, é esse arranjo que você vai ter que fazer aqui entre 7 pessoas. 9 lugares, 7 pessoas. Perfeito, você vai colocar lá assim, ó, 9 fatorial por 9 menos 7 fatorial. Então 9 fatorial vai ficar por 2 fatorial. Perceba aqui que ele nem pediu para você calcular, ele quer saber como você vai chegar na resposta, como é que você reescreve, né, essas acomodações aqui. Então pronto, nós escrevemos 9 fatorial sobre 2 fatorial, letra. Hum. Agora vamos lá para o exercício 4. Aqui eu já coloquei a fórmula da combinação, né, mas vamos ver por que que ele é combinação. Em uma prateleira há 8 livros diferentes. Uma pessoa deseja escolher 2 livros para levar. Quantas escolhas diferentes podem ser feitas? Vai importar que ordem que ela vai pegar os livros? Não importa, né, gente? Importa que ela vai levar 2. Então isso aqui não tem importância. Quem que ela vai pegar primeiro? Ah, ela quer pegar um livro de romance e ficção. Ela vai no ficção primeiro ou no romance primeiro? Tanto faz, né, ela vai levar os 2 mesmo, então pronto. Tanto faz qual que ela vai pegar primeiro, tá bom? Não tem uma ordem a ser trabalhada com isso. Então nós vamos colocar lá dessa maneira, ó, combinação de 8 em 2. De quantas maneiras ela vai poder levar isso diferente? Ótimo. Nós vamos fazer lá 8 fatorial sobre 2 fatorial com 8 menos 2 fatorial. E aí nós vamos descrever lá 8 fatorial por 2 fatorial. E 2 fatorial, nós vamos ter 8 menos 2 que dá 6 fatorial. Aí você vai escrever, vai achar o maior, né. 8, 7, 6 fatorial por 2 fatorial e 6 fatorial. Cortou, cortou esses 2, você vai ter 8 vezes o 7, que dá 56. E divide isso aqui por 2, então nós vamos ter 28. Ou senão a gente pode fazer assim, ó, o N pelo P. Lembra que eu falei para vocês? 8 por 2. Aí você faz uma subtraçãozinha, né. 8 menos 2 que dá 6. Então, você vai até um a mais. Deu 6, você vai um a mais que é 7. Por 2 fatorial. Pronto. Aí você tem a mesma coisa, ó, 56 dividido por 2, 28. Se não quiser lembrar dessa daqui, você tem essa daqui para fazer, tá bom? Então ela tem 28 maneiras de escolher aí 2 livros que ela queira levar para casa, para poder ler, tá? Bora para o próximo. Exercício 5. Vou fazer aqui embaixo, tá, mas vou colocar aqui o número do exercício, para não ir se perdendo.
Em uma figura, há 8 pontos distintos. Quantos segmentos de retas podem ser formados ligando 3 pontos? Veja bem, não tem uma ordem a ser seguida. Ele te deu 8 pontos e quer 3 pontos ligados, certo? Quantos segmentos de reta podem ser, formados ligando 3 pontos? Sabendo o seguinte, quando você faz 3 pontos, você está fazendo um triângulo, tá? Nós vamos fazer lá assim, ó, 8 em 3, na combinação de 3 pontos. Então, perfeito. Vamos fazer lá já direto, né? 8 tira 3 dá 5. Nós vamos até um a mais, que é 6. Então, 8, 7 e 6. E tudo isso por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes um, que dá 6. Perfeito. Sabendo disso, nós vamos multiplicar 8 vezes 7, que dá 56, 56 vezes 6, que dá 336. E tudo isso vai ser dividido por 6, porque é 3 vezes 2 vezes um, que é o fatorial, tá bom? Dividiu esses 2 aqui, 56 triângulozinhos nós vamos ter. Vou fazer o desenho em vez de escrever, pronto, tá bom? Então, nós vamos ter lá 56 triângulos sendo ligados nessas situações que ele colocou ali em cima, ok? Bora para o exercício 6, vou fazer aqui embaixo de novo. Em uma turma, 20 alunos gostam de matemática, 15 gostam de ciências e 8 gostam das 2 matérias. Quantos alunos gostam de matemática ou ciências? Quando ele faz essa comparação do ou, nós vamos fazer que a probabilidade da união de A em B é igual ao evento A acontecer, que eu vou colocar como matemática, mais o evento B acontecer, que é ciências, menos a intersecção entre eles. Professora, como é que eu vou saber isso aqui? Se você não consegue enxergar isso aqui, faz o diagrama de Venn lá, pessoal. Tá? Então eu vou falar que esse é matemática, que esse é ciências. Para matemática são 20, para ciências são 15, e a intersecção entre eles, que é esse peixinho que forma no meio aí, é a repetição que eles têm, 8. Bom? Intersecção que os dois vão ter. Então, perfeito, aqui, ó. Nós já vimos 20 mais 15 menos 8. Feito isso, 20 com 15 dá 35, fazendo passo a passo aqui, menos 8, e nós vamos ter então 27. Ele perguntou aqui: quantos alunos gostam de matemática ou ciências? 27 alunos gostam de matemática ou ciências. Tá bom? Feito o exercício aí para você. Esse aqui é uma belezinha, ó. Quanto de coisa que você tem para ver. Então vamos lá. Em uma escola, foi feita uma pesquisa sobre preferência por disciplina. Aí ele coloca matemática, ciências e história, pessoas que gostam de matemática e história, ciências e história e as 3 disciplinas. E a pergunta foi: se um aluno for escolhido ao acaso, qual que é a probabilidade de se gostar de pelo menos uma dessas disciplinas? Então tá bom. Então bora lá. Nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2 e 3. São 3 disciplinas. Vou até arrumar esse aqui, deixar mais aqui. E aí nós vamos colocar matemática, ciências e história. E vamos montar o que ele está pedindo lá. Matemática são 25 alunos. Perfeito. Ciências são 20 e 15 são história. Ele começa: 10 gostam de matemática e ciências. Matemática e ciências é esse espacinho aqui do meio, que são 10, ó, só os 2 que estão relacionados. 8 gostam de matemática e história, então este ladinho aqui, ó, é matemática e história. E matemática e história são 8. Vou colocar 8 aqui. Aí, que gostam de ciências e história, que é essa parte aqui, ó, ciências e história, que são 6. E os 3 gostam das 3 disciplinas, então ele está exatamente aqui, ó. Que pega tanto matemática quanto ciência quanto história. Como é que eu vou fazer o cálculo disso aqui? Nós vamos pegar lá a probabilidade do primeiro acontecer, vamos lá, 25
mais a probabilidade de ciências acontecer, 20, mais de história acontecer, que é 15. Agora nós vamos ver as intersecções aqui, né. A intersecção, por exemplo, de matemática e ciências, então menos a intersecção de matemática e ciências, menos a de matemática e história, que é 8, menos de ciências e história, que é 6, mais os 3 que gostam lá das 3 matérias, bom? Juntas. Então agora nós só vamos calcular isso aqui. Nós temos aqui 25 com 20 mais 15 mais 3, 25 e 20, 45, com mais 15, 60, com mais 3, 63. Menos, vamos somar agora, 10 e 8, 18, com 6, 24. Perfeito. Então a probabilidade disso aqui acontecer é 39 pessoas qual que é a pergunta? De gostar de pelo menos uma dessas disciplinas. Tivemos aí 39 alunos que gostam de pelo menos uma das disciplinas. Não foi falado no enunciado aqui que tinha a quantidade de alunos dentro dessa situação, nós vamos considerar, porque ele está pedindo a probabilidade, né? Então, se ele está pedindo a probabilidade, a gente tem que dar lá uma situaçãozinha de porcentagem. Né. Então nós vamos colocar lá e assumir, como ele não falou, que eram 39, certo? 39 alunos, portanto, 39 por 39 dá 1, se eu multiplicar por 100 dá 100%. Então, 100% aí dos meus alunos, né, gostam de pelo menos uma dessas matérias aí. Exercício 8. A livraria possui 9 livros diferentes, sendo 5 de romance, 4 de aventura. Uma pessoa deseja escolher 4 livros com a condição de selecionar pelo menos 2 livros de romance. De quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita? Combinação de novo, né? Não tem aí tanta importância qual é a ordem que a gente vai fazer essas situações de combinações que ele quer, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer primeiro 2 de romance e 2 de aventura, tá. Então vou fazer aqui, ó, 2 de romance e 2 de aventura, para eu poder ler aqui também. Perfeito. Então, são 5 de romances, e aí ela quer fazer a escolha em 2, ó, a combinação em 2, ó, 5 romance, 2 de romance, né. Então a combinação de 2. E a aventura, são 4 de aventura. Uma pessoa deveria escolher 4 livros com a condição de selecionar pelo menos 2 livros de romance. De quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita? Então nós vamos fazer lá 2 de aventura para ela também, tá bom? Então bora lá. Nós vamos escrever 5 em 2, 4 em 2, a gente fazer essas combinações. Então 5 menos 2 dá 3. Nós vamos com 1 a mais, que é 4, no 2 fatorial. Vezes 4 menos 2 dá 2, então nós vamos até mais um, que é 3 e 2 fatorial. Então nós temos 20 por 2 dividido por 2, que 2 vezes um é 2, vezes 12 dividido por 2. Então isso aqui nada mais é que 10 vezes 6, então 60. Aí nós vamos pegar 3 de romance e um de aventura. Presta atenção aqui no que nós estamos fazendo, né. Ele fala lá que são 4 livros, ó, ele quer 4 livros com condições de selecionar pelo menos 2 de romance, tá. Então nós fizemos 5 por 2 e o aventura, que é 4, eu fiz 4 por 2. Então é uma situaçãozinha que a gente está trabalhando. Agora tem outra situação que pode ser trabalhada, que são 3 de romance e um de aventura. São 4 livros, 3 mais um são 4. Perfeito. Então eu vou fazer lá 5
na combinação de 3 e 4 na combinação de 1. Então vamos lá, 5 menos 3 dá 2, a gente vai até o 3. Então 4 e 3. Por 3 vezes 2 vezes 1 que já dá 6, já vou fazer isso direto, tá. 4 menos 1, então eu vou no 4. 4, quando a combinação é de 4 por 1, lá naquela situaçãozinha que nós aprendemos em Páscoa, né, o que que acontece aqui, quando ele tá por 1, é ele mesmo, então vai ficar somente lá o 4, né. Então 5 vezes o 4 dá 20, 20 vezes o 3 dá 60, 60 dividido por 6 dá 10. Então 10 vezes 4, 40. E tem mais uma situaçãozinha que a gente pode fazer, levar os 4 de romance. 4 de romance. E aí como é que nós vamos fazer esses 4 de romance? Situaçãozinha que nós temos, então 5 em 4 vezes, não vou levar nenhum de aventura, zero de aventura. Então 5 tira 4 dá 1, nós vamos até o 2. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tudo dividido por 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12, que dá 24. Vamos fazer a parte de cima então, 5 vezes 4 que dá 20, 20 vezes o 3 que dá 60 e 60 vezes 2 que dá 120. Então 120 dividido por 24. E 120 dividido por 24, isso aqui dá 5. Então 5 desse aqui que a gente está fazendo, ó, vezes, quando a combinação é de 4 em 0, isso é 1, vale 1, né. E perfeito, deixa eu ver aqui, 5 vezes 1, 5. A pergunta deles foi a seguinte: de quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita? Então nós temos 60 mais 40, que dá 100. E mais 5 que dá 105 maneiras, então, diferentes dessa escolha ser feita. Bom, bora para o próximo. Em uma turma com 30 alunos, 18 gostam de matemática. Qual que é a probabilidade de escolher um aluno que não goste de matemática? Então, bora lá. São 18 que gostam de matemática em 30 alunos. É isso? Muito bem. Qual que é a probabilidade de escolher um aluno que não goste de matemática? Então ele falou aqui que gosta e eu quero saber aquele que não gosta. Então nós vamos colocar como 1 menos 18 por 30. Esse tipo de probabilidade aqui é a probabilidade que nós chamamos de probabilidade de evento complementar, tá bom? Então, é o que gosta, a gente calcula aquele que não gosta e vice-versa, né? Então, vamos calcular isso aqui. É uma fração, vira 1. Esse 1 vai virar 30 tanto em cima quanto embaixo. E aí você vai ter 30 por 30 menos 18 por 30. Fez a subtraçãozinha aqui, isso aqui dá 12 por 30. Simplifica, vou fazer por 6 e nós vamos ter 2/5. Se você pegar lá 2/5 e dividir, nós vamos ter 0,4 vezes 100, nós temos uma probabilidade de 40%. Tá bom? Feito o exercício aqui para vocês. Bom, pessoal, faça e refaça os exercícios, veja aí onde está a dúvida, se quiser fazer alguma pergunta em sala de aula, tá bom? Então, tá feito aí. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.